E estar aqui é um milagre, mas para a pessoa chegar aqui, aconteceu um milagre antes. O milagre acontece antes, para depois ela chegar aqui. Aquele encontro de Saulo com Jesus no caminho, quando ele cai e fica cego e tal, e a luz envolve a Saulo, aquilo ali foi uma consequência de um processo de milagre que Deus havia iniciado na vida dele. Um destaque que eu daria foi no momento em que Estevão estava sendo apedrejado. Porque quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão colocou as mãos nos ouvidos ali, e Estevão fez uma oração, e as pessoas que apedrejavam depois também taparam os seus ouvidos, porque Estevão começou a orar. Estevão começou a orar, enquanto estava sendo apedrejado, ele começou a orar, falar com Deus e tudo, e começou a falar coisas espirituais, coisas da Bíblia e tudo. E o livro Desejado de Todas as Nações e o livro Primeiros Escritos de Ellen White, comentando esse episódio da morte de Estevão, diz que as pessoas que estavam apedrejando Estevão taparam seus ouvidos, porque se eles não fechassem os ouvidos, eles todos se converteriam com a frase e as palavras de Estevão. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele estava falando, ele estava testemunhando, ele estava orando, ele estava falando com Deus, e as palavras de Estevão eram tão poderosas, eram palavras tão cheias do Espírito Santo, que se os homens que estavam apedrejando não tapassem os ouvidos, eles se converteriam. Então eles taparam os ouvidos e apedrejaram Estevão. Só que Estevão ainda assim fez uma oração, e a oração de Estevão foi mais ou menos assim: Senhor, estão me apedrejando e eu sei que daqui a pouco eu vou morrer, mas eu quero fazer um pedido para o Senhor. Eu perdoo os meus assassinos. Eu perdoo todos eles. E eu quero pedir para o Senhor também que os perdoe, que não lhes impute esse pecado. Ou seja, eu perdoo os meus assassinos e peço ao Senhor que os perdoe também. E momentos depois ele morreu. Bem, morreu, não viu mais nada, tal, morreu. Mas a gente conhece o restante da história. Aquele homem que coordenou o seu massacre, que era Saulo, foi tocado pelo Espírito Santo naquele dia. E ali aconteceu um milagre: a oração e o perdão de Estevão. Quando você ora por alguém, quando você perdoa uma pessoa, esse é um milagre. Aí está o milagre.